dentro do teu coração eu me alegro. Ele continua dizendo: filha minha, estou aqui, minha caçulinha, estou aqui, dentro do teu coração eu me alegro. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui por Tua causa, porque como nós já falamos hoje de coração, naquela canção, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A razão de viver é o Senhor, porque nós viemos de Ti e para Ti vivemos, Pai. E nessa noite, Senhor, estamos aqui porque também queremos ouvir a Tua palavra que orienta, a Tua palavra que ilumina o nosso andar, a nossa mente, o nosso coração. A Tua palavra, Senhor, que traz libertação. A Tua palavra, Senhor, que nos ensina o que Te agrada e o que não Te agrada. Senhor, fale conosco nessa noite, que o Teu Espírito tenha plena liberdade, Senhor, e alcance o nosso coração, trazendo transformação, trazendo mudança, levando-nos, Pai, ao Teu querer, porque o Teu querer, Senhor, é a Tua vontade para nós, Pai, é um lugar seguro que podemos e devemos habitar. Em nome de Jesus, que caia por terra agora todo empecilho, todo impedimento, em nome de Jesus, que o véu que cega o entendimento, Pai, que cega, Pai amado, aqueles que estão numa situação de incredulidade, seja removida agora, em nome de Jesus, Pai. Tu sabes que eu preciso totalmente de Ti, Senhor, Tu sabes. Por isso, Pai, usa a minha vida nessa noite para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje, que o Senhor com certeza vai falar aos nossos corações, tem o título de O Luto dos Sábios, a Festa dos Tolos. E isso foi ministrado ao meu coração depois de um momento assim, eu não sei quanto tempo levou, de muita reflexão diante de Deus. Então assim, foi um tempo que eu comecei a refletir sobre algumas coisas em minha vida, sobre alguns acontecimentos, sobre tantas situações, e a considerar a brevidade da vida. Foi exatamente assim que eu defini esse tempo, a brevidade da vida. E eu comecei a pensar, meu Deus, para mim, foi ontem que eu era, aliás, sou ainda, a mais velha de 6 filhos, e que eu era ainda uma criança. Lembro exatamente de muitas coisas da nossa vida, da nossa infância, da adolescência, como se fosse ontem. Eu sei que isso também os irmãos vivem, isso também os irmãos lembram de vários fatos de sua vida como se fosse ontem. Foi ontem, eu posso dizer, que minha mãe então tinha 6 crianças e era apenas a mãe. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, não vai demorar muito para minha mãe ser a bisavó e eu ser a avó. Daqui a alguns dias eu terei 43 anos, mas para mim foi ontem que eu tinha 15. Daqui a 2 semanas nós faremos 22 anos de casado, no dia que minha filha se casará. E eu comecei a pensar, meu Deus, mas está tudo tão fresco em minha mente, passou tão rápido. E se o Senhor ainda me der a graça de viver 30 anos, e se eu partir dessa terra com 73, eu já vivi mais da metade da minha vida. É muito rápido. Aí que a gente entende porque que a palavra diz que o homem é como o vapor, como uma folha, como uma flor que hoje está bonita, cheia de vida, mas amanhã já era. Aí eu falei, Deus, eu comecei a refletir sobre algumas coisas importantes e como eu estava assim lidando com tudo isso. Algumas coisas de valor, e se realmente eu estava valorizando tudo isso. E confesso que diante de algumas considerações vieram algumas tristezas, alguns pesares,
alguns desafios. E eu, meu Deus, me ajuda então a considerar, porque eu já estou começando, já estou partindo para, assim, para aquilo que chama da idade melhor. Não falta muito para isso. Não falta muito. Um dia, jovens, eu também era jovem como você, eu achava que ia passar uma eternidade até eu ter 40 anos. Não passa, é muito rápido. Muito rápido. Eu sei que refletindo sobre tudo isso e outras coisas mais, eu sei que foi o próprio Deus que me conduziu à sua palavra, para que eu entendesse muito mais esse tempo e trouxesse também aos irmãos esse momento de reflexão, de consideração, que me veio então a palavra do Senhor, num livro que daqui a pouco eu falo qual é. Esse livro é cheio de filosofias. Você que gosta de filosofia, a palavra de Deus tem uma filosofia maravilhosa, perfeita, é única. E esse livro então, ele começou a me desafiar, e ele nos desafia a questionar com profundidade o que realmente tem valor nessa nossa vida tão breve, que passa como um vapor. Esse livro também mostra que a vida tem muitas futilidades, muitas coisas sem importância, e que o que realmente tem valor é a vida vivida na presença de Deus. Esse livro que tem uma aparência de um livro pessimista, mas ele não é pessimista, é a consideração de um homem que analisou com todo o seu coração tantas situações que ele viveu. Um homem considerado o mais sábio do mundo. Homem, né? Não foi Jesus, lógico, que foi o sábio dos sábios. Mas ele perdeu aliás, ele se perdeu um pouco em sua vida pelo valor que ele mesmo atribuiu às suas posses e conquistas. Porque esse homem, então, ele foi coroado de majestade, de honra, de conquistas, de riquezas. Ele foi o rei, né, que chegou no topo, assim, da grandeza, da majestade humana. E ele, então, considerou várias coisas que ele passou, que nós vamos ver daqui a pouco. Nós estamos falando, lógico, de Salomão, que, segundo ele mesmo falou, não negou nada a si mesmo do que há de prazer debaixo do sol. Expressão tão usada por ele no livro de Eclesiastes. Mas esse homem sábio, que nos abençoa hoje com tanto da sua sabedoria que Deus deu, ele se perdeu pela multidão de mulheres que ele adquiriu. Porque ele foi sábio, mas não a ponto de considerar aquilo que a palavra lhe colocou. A palavra de Deus já tinha exortado anteriormente, que quando houvesse rei em Israel, não era para que eles fizessem aliança com mulheres estrangeiras, porque essas mulheres poderiam vir, levá-los a se corromper e idolatrar outros deuses. E foi o que aconteceu com Salomão numa situação da sua vida. Por isso, então, nós vamos abrir nossa Bíblia no livro de Eclesiastes e ver parte da conclusão que esse sábio chegou, que esse sábio viveu. Capítulo 2 de Eclesiastes, para quem está meio perdidinho aí, você vai chegar em Provérbios, que fica depois de Salmos, e chegar em Eclesiastes. E nessa noite, logicamente, que o Senhor quer que nós reflitamos, consideremos os valores de nossas vidas. Onde temos colocado o nosso coração? Porque nós só temos uma vida, e certamente que você não vai reencarnar quando partir dessa. A Bíblia deixa bem claro que existem dois destinos, o céu e o inferno. Mas se nós somos inteligentes, escolhemos o céu, enquanto temos vida. Amém? Então, em Eclesiastes 2, diz assim: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Ou em outra versão, eis que também isso era vaidade. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu.
nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil ou vaidade. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Veja só, essa aqui é uma visão de um homem que avalia a vida, avalia a busca do homem, avalia todos os prazeres numa perspectiva totalmente humana. Quando a pessoa coloca os olhos nas coisas sem priorizar Deus. Eu não estou falando que Salomão não priorizou Deus, mas ele está falando que ele mesmo aplicou o seu coração a comer, a beber, a viver a vida de maneira que tudo aquilo que ele queria, que ele desejou, ele teve. Ele teve. Para no final ele concluir, tudo isso era vaidade, era vão, era vazio. Mas, amados, não é nesse texto aqui que nós vamos, no caso, refletir com mais profundidade. Eu queria que os irmãos abrissem, então, no capítulo 7. Foi nesse texto que Deus falou mais profundamente comigo ainda. Eu continuei a leitura, comecei desde o início do livro de Eclesiastes e até o final. E foi aqui então que Deus falou mais profundamente comigo. E é interessante também que aconteceram várias coisas que me fizeram ver, entender como que temos que parar hoje. Hoje, o dia é hoje, o momento é agora. E considerar como é que nós vamos conduzir a nossa vida daqui por diante. Quais as escolhas que eu vou fazer? O que é que vai comandar o meu coração? Aonde é que eu vou estar apoiado? A Bíblia fala que aonde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Veja aí no capítulo 7, versículo 2. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Tal como o estalo de espinhos debaixo da panela, assim é o riso dos tolos. Isso também não faz sentido. Isso também pode ser vaidade, ou é vaidade. E justamente naquela minha reflexão que eu falei agora há pouco, aconteceu uma coisa que me marcou, embora eu não conhecesse a pessoa. Eu sei que aqui foi falado de uma costureira de 30 e poucos anos, evangélica, uma serva de Deus, com 3 filhos, e o marido, lógico. E ela é costureira das meninas da dança. Também a Sarinha tinha colocado algumas coisas que iria usar no casamento, que vai usar no casamento para ela costurar. E essa mulher saudável, de uma hora para outra morre. Aqui foi falado. E eu falei, meu Deus, realmente ninguém tem um controle da sua vida. Você não pode dizer o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Você pode acreditar que vai estar respirando e vai estar saudável. Mas você não pode dizer precisamente o que vai lhe acontecer. A você não cabe o futuro, é só Deus que controla o nosso futuro. Aí eu falei, Jesus, a nossa vida realmente tem que estar em tuas mãos. E durante esse breve tempo, eu tenho que saber como vou viver.
Porque eu não posso controlar o meu futuro. Eu posso até fazer planos, mas a palavra de Deus fala que a resposta certa vem do Senhor. A resposta certa vem do Senhor. Gente, eu não quero trazer uma palavra de morte nem de tristeza. A palavra é de vida, vida em abundância. Mas o que o Senhor quer nos falar é: você tem vida, você está vivo. E o que é que você está fazendo com a sua vida que o Senhor deu, que o Senhor presenteou? E aí, mais profundamente, essa convicção de reflexão em relação a isso se aprofundou. Porque em 4 dias, acho que 2 semanas, aliás, em 2 semanas, 4 pessoas faleceram, assim rapidamente, que eu conheço. A mãe do pastor Zé, que foi dormir saudável e faleceu na madrugada, não teve nem tempo de ir ao hospital, o Senhor recolheu porque tinha se convertido para valer. O pai de um garoto aqui do Alisson. Na semana seguinte, aliás, no dia seguinte, foi o meu tio que estava ouvindo louvores no banheiro e Deus o recolheu ali, não deu tempo de ser socorrido, porque faleceu. E a minha tia, uma semana depois, que estava com câncer. E isso me trouxe mais temor em relação à brevidade da vida, a falta de controle que eu tenho. Deus controla, eu não. E pensar: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que você está fazendo com a sua vida que não te pertence se você entregou a Deus? O que é que você está fazendo com a vida que você já entregou ao Senhor? E aí, para os sábios, porque aqui foi um homem sábio que havia já quase destruído a sua vida, no final da sua vida mesmo, quando ali se deu às mulheres, fazendo aquilo que elas queriam, que elas sugeriram, fazendo templos aos outros deuses. Entendo eu, creio eu, né, que ele refletiu, voltou para o Senhor. Foi quando ele escreveu esse livro, creio eu. Estou falando creio eu porque tem gente que acha que não foi Salomão, mas tudo aqui que está escrito leva a entender que foi Salomão realmente que escreveu, porque ele fala que ele era o filho do rei e assim por diante. É só você ler. E aí, para o sábio, ele dá essa palavra. É o sábio que considera isso: as coisas melhores para se refletir sobre a nossa vida. E uma das coisas é que melhor é ir a um velório do que a um banquete. Isso não parece uma coisa sem lógica? Quem vai preferir no velório do que no banquete? Você vai no velório porque você é educado, ou porque é da sua família, porque você considera a família que está em luto, ou o morto que você teve uma amizade. A gente vai no velório por isso, não é porque é um lugar agradável para se estar. Não é um lugar de alegria, é um lugar de tristeza, é um lugar que a gente tem sentimentos que não são tão agradáveis, que a gente chora ou vê outras pessoas chorando, né, se compadece. Quando é da gente, o morto, né, chora também, sofre também. Mas o texto diz que é melhor ir a um velório do que a um banquete. O sábio deve considerar isso. Eu não estou falando, gente, que todo dia tem que ir no velório e todo dia tem que recusar as festas. Não é isso. É para um momento de reflexão. Eu paro e penso: o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Por que é melhor? Veja aí, no versículo 3 do capítulo 7. Aliás, deixa eu me achar um pouquinho aqui. Vamos ler o versículo de novo. Melhor vou ler agora em outra versão: ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Desculpa. Melhor ir a um velório, porque ali, diante daquele que está morto, eu vou parar, considerar que a vida é breve. E eu posso então pensar em 2 coisas. A pessoa se foi, era meu parente, era um amigo. O que foi que eu deixei de fazer por aquela pessoa? Como foi que eu lidei em meu relacionamento com aquela pessoa? O que era que aquela pessoa esperava de mim? O que era que eu poderia ter feito em nome de uma amizade, em nome da família, até pela salvação da pessoa, se ela partiu sem Jesus? Então, assim, no velório, diante da morte, eu paro para pensar no que eu poderia ter feito, no que eu poderia ter trabalhado para que tudo fosse melhor. Então, é um momento que eu considero os meus erros, que eu considero as minhas falhas. Mas há uma outra coisa a ser considerada nessa situação:
eu também posso ali avaliar e pensar, poderia ser eu. E se fosse eu? O que foi que eu não realizei para o meu Deus? O que foi que eu deixei de fazer para a minha família? Quem foi que eu deixei de amar com mais verdade, com mais entrega? Quem foi que eu deixei de perdoar? Quais as situações que eu poderia ter liberado mais bondade? Então a gente considera tudo isso. A gente considera também a palavra do Senhor Jesus que diz, para aqueles que estão tão distraídos com as coisas desse mundo, perdidos com a vaidade desse mundo, com os valores desse mundo, com os prazeres que o diabo tem oferecido. E será que nós também podemos parar diante de um velório que não é o nosso? Porque se for o nosso, a gente não vai ter tempo para pensar assim. E ouvir o Senhor Jesus dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens feito? E o que tens preparado para quem será? O que é que você tem investido no reino eterno de Deus? Como está a sua conta bancária lá no céu? Qual o seu crédito no céu? Então a gente tem que considerar isso. Desculpa, queridos. Sabe uma coisa que eu estava pensando, amados? Essa é uma palavra minha, nem sei se ela está no dicionário, mas o mundo está ficando desumanizado. Eu não sei se vocês notaram, as pessoas perderam os princípios de humanidade. Não é nem de cristianismo, é de humanidade. As pessoas estão deixando de ser humanas. Estão ficando como bichos. É aquela ideia, cada um por si e Deus por todos? Não, porque Deus não trabalha num ambiente de egoísmo. Eu estava vendo, quando a gente vai pegar trem, metrô, ônibus, meu Deus, parece um monte de louco. Eles passam por cima das pessoas para pegar a primeira vaguinha no trem. E o pior de tudo, que um dia eu me vi fazendo isso. Eu me vi assim também, naquela expectativa, quando o trem abriu, eu estou muito cansada, eu vou correr pegar uma vaga. Quando eu parei, eu falei, Jesus, eu estou igual a todo mundo. Não posso falar de ninguém, eu também estou agindo assim. Aí eu parei um pouco, e hoje, eu espero todo mundo entrar, se não tiver lugar para sentar, e ainda fico atenta, se tem alguém que fica perto de mim, que parece mais cansado, que é mais idoso, não precisa ser tão velho, e ofereço o meu lugar. Porque eu coloquei no meu coração que eu não quero ser um animal. Isso é o mínimo que a gente faz como ser humano. Não é nem porque é crente, mas se é cristão, muito mais. E nisso a gente também considera quando está diante da morte. Porque depois que vai, não dá tempo de acertar essas coisas, de consertar. É enquanto estamos vivos. É enquanto estamos vivos que podemos perdoar a nossa família. Podemos, assim, mostrar um pouco mais de carinho, deixar o orgulho de lado, dar mais abraço, falar melhor aos nossos filhos, ao marido, à esposa, aos pais. Entendeu? É enquanto estamos vivos que devemos deixar de ser tão duros, coração tão arrogante. Dizemos que é vergonha, mas a vergonha, na verdade, é um orgulho disfarçado. Entendeu? Devemos ter mais gesto de bondade. Começar a olhar mais atentamente para as pessoas, e em vez daquela palavra atravessada que somos tão, assim, prontos para falar, somos tão, assim, treinados a falar, sabe? Aquela palavra, se ele me falar assim, eu falo assim, porque eu não fico por baixo mesmo. Engula sapo, sim. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, quantas brasas eu tive que engolir, mas quantos desaforos também eu falei. E sabe o que valeu a pena no final? As brasas que eu engoli. Porque quando você engole, mesmo sem querer, e você se cala por amor ao Senhor Jesus, você vê Deus fazendo justiça. Mas quando você quer fazer justiça pelas suas próprias mãos, o Senhor simplesmente cruza os braços. E tudo isso a gente considera enquanto está vivo, entendeu? Então é diante de um velório que a gente então para considerar em como temos conduzido as nossas vidas. É enquanto estamos vivos que podemos fazer escolhas. É enquanto estamos vivos que podemos mudar. Depois que se morre, não se muda. Por isso que o sábio Salomão aqui diz, melhor para aqueles que querem mudar de vida, para aqueles que não querem ficar estacionados no tempo, para aqueles que não querem viver como animais, sabe, desumanizados,
Para aqueles que querem fazer a vontade de Deus, melhor então aí a um velório, para ver que o seu final também é aquele. Mas você ainda não foi. Enquanto está vivo, há tempo para conserto, para mudança. Há tempo para restaurar um ambiente no lar. Há tempo para parar de entrar na internet e ver figuras que Deus não se agrada. Há tempo de usar as suas mãos de maneira indevida. Há tempo para você entender que, por mais prazer que você tenha no lugar que o Senhor não mandou você ter prazer, é pura vaidade. Isso vai passar e você vai chegar lá na frente e pensar: meu Deus, eu perdi tanta coisa por causa de algum tempinho de prazer. É tempo de deixar de ter prazer naquilo que é inconveniente, que pode te levar para o buraco. Entendeu? É tempo de conserto. É tempo de entender que se você está vivo, se você não está naquele caixão, então é porque o Senhor está te dando uma nova oportunidade para mudança. Porque a palavra do Senhor está dizendo que quando a gente está no banquete, a gente não se lembra dessas coisas. Todo mundo quer rir, se divertir e comer, 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 até passar mal. Porque o banquete nos convida para isso. Banquete é diversão, banquete é festa, banquete é riso, banquete nos leva a uma situação totalmente contrária a essa de reflexão. Eu não me lembro que eu preciso de mudança quando eu estou no banquete. O banquete nos distrai. Embora, amados, a palavra do Senhor também diz que nós temos que festejar com os irmãos. Não é pecado. Mas quando você quer refletir, quando eu preciso refletir em como a minha vida está indo, é no velório então, que é o melhor lugar. Não estou falando que você tem que ir nos Pinheirais uma vez por semana, não. Basta se colocar diante de Deus, que Ele vai trazer algumas coisas no nosso coração. Mas se você não for aquele lindão que está lá no caixão e as pessoas chorando ao seu redor, então vamos refletir um pouco mais. Como é que minha vida está sendo vivida? Quais as escolhas que eu tenho feito? Com quem é que eu tenho andado? O que é que eu tenho falado? Como tenho reagido à minha família? Que valor eu tenho dado à minha família? Sabe por quê, amado? No final de tudo, é a família que fica. Tem muita gente aí, sabe, lutando desesperadamente por uma profissão, para ser um bom profissional e dar a sua vida pela profissão. Mas no final, principalmente se você chegar à aposentadoria, a profissão já foi, e a sua família, você conquistou ou você perdeu? Você vai ser uma pessoa solitária, uma pessoa rodeada de amor e afago por aqueles que não viam a hora de ver você aposentado para ficar mais perto de você. Pois é tempo de refletir sobre isso, sobre a família, porque é projeto de Deus, sim, sobre aquilo que você vai investir sua vida. E você, mulher, eu vou falar isso, não estava no script. Deixa Deus te conduzir para ser a peça fundamental que você é dentro da sua casa. Deus não disse que o homem sábio edifica a sua casa. Deus disse que a mulher sábia edifica e a mulher tola destrói. Mas nós podemos escolher que tipo de mulher nós podemos ser. Deus não mandou a mulher ficar desesperadamente procurando uma profissão para ganhar dinheiro, para ser reconhecida, para ter uma boa casa. Eu vejo que hoje tem mães com toda a intenção do coração, boa intenção, correndo para lá e para cá como doidas, sabe? Sem necessidade, porque se tem necessidade a gente tem que considerar, mas sem necessidade, podendo se privar de algumas coisas, tudo isso para dar para os seus filhos o que eles não tiveram. Mas você teve o carinho da sua mãe, você não sentiu tanto falta do brinquedo. Eu tive o carinho da minha mãe, nunca tive uma boneca comprada, nunca, mas eu nunca senti falta daquela boneca. Eu tinha minha mãe perto de mim, eu tinha meu pai perto de mim. Tem muitas mães aí correndo para dar tudo que seus filhos querem. Então elas criando aí uma geração de crianças egoístas e mimadas, que não tem a sua mamãezinha perto. Mas se você trabalha, e você precisa então trabalhar, então use aquele pouco tempo e dê atenção para o seu bebê, para o seu filhinho, para o seu garoto, para o seu adolescente. Então trate com zelo esse tempo. Amém? Outra coisa que o texto fala, aí no versículo 3, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria.
A Bíblia fala que é melhor a tristeza do que o riso no momento de reflexão. A Bíblia não está falando que você tem que viver triste, não. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos, e o fruto do Espírito também é a alegria. Então, é da natureza de Deus a alegria, e Ele quer que nós vivamos em alegria, mas essa alegria tem Ele como fundamento, tem Ele como aquele que fornece, tem Ele como a fonte. O problema é que nós temos nos alegrado com os vinhos da vida, com aquilo que nos embriaga e ao mesmo tempo nos distancia de Deus. É alegria, muitas vezes as gargalhadas, sabe? Porque estamos vendo um programa de humor que fala de tudo e de todos, inclusive de Deus. Piadinhas desagradáveis a respeito de Deus, daquilo que é santo. É o profano falando do santo e a gente gargalhando com aquilo. É o riso sem graça. É a piada sem graça. E até aquelas pessoas que só vivem da risada, a Bíblia fala que tem um momento de tristeza que é boa. Não despreze toda a tristeza que você sente. Não amaldiçoe a tristeza que você sente. Quando a gente está triste, a gente pode refletir sobre algumas coisas. Hoje em dia, a gente percebe que o modismo, inclusive dentro do povo de Deus, é seguir homens. Outro dia eu fiquei surpresa com uma coisa que alguém falou. Eu já tinha, assim, tido essa consideração, chegado a esse entendimento. As pessoas hoje não estão mais seguindo uma religião. Antigamente, todo mundo era religioso. Mesmo que não fosse seguindo a Deus, e tinha muitos que, mesmo não sendo servos de Deus, viviam debaixo de princípios bíblicos. Eles nem sabiam, mas aquilo que eles faziam, colocado pelos pais como correto, foi a palavra de Deus que trouxe, foi o princípio da palavra de Deus. Eles nem sabiam que tinha a ver com a Bíblia, mas era. E isso está se perdendo hoje. Isso está se perdendo hoje. E aquele camarada falou então no programa: as pessoas hoje não seguem mais a uma religião, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Deus nos criou com a necessidade de seguirmos a Ele, de sermos seguidores dEle, de termos um parâmetro, uma direção, alguém que nos conduza. Se nós quebramos essa regra, a regra nos quebra e a gente começa a seguir outros, que levam à perdição. E hoje então a gente vê que as pessoas não estão muito interessadas em seguir a Deus. E até alguns que vêm à igreja, que se falam crentes, são seguidores de homem. Aquele camarada disse, hoje as pessoas estão seguindo artistas. São pessoas que estão super informados. São até aqueles que têm Twitter. Não, segue, né? Não sei muito esse linguajar de computador, mas deve ser isso, que segue o Twitter. Gente, que interessa a hora que o camarada foi no banheiro, o que é que ele está comendo, qual a agenda dele. Viva a sua vida e com Deus em nome de Jesus. Que interessa as fofocas do Orkut, do Facebook. Isso é perca de tempo, isso é bobeira, isso é burrice. O povo está emburrecendo. O povo está emburrecendo sem Deus. E a palavra de Deus fala que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E sabe que conhecimento é esse? Da palavra de Deus, de Jesus, que é a verdade. Ninguém quer parar tempo para ficar conhecendo sobre a verdade que é Jesus. Acha que isso é perca de tempo. Gente, isso é ser inteligente. Isso é ser inteligente. Conhecer Jesus é ser esperto, é ser sábio. Eu não estou falando isso porque eu sou uma pessoa neurótica ou mal informada. Eu estou falando isso como alguém que tem um pouquinho de inteligência que Deus deu. Eu tenho observado as pessoas se perdendo aí no mundo. E eu não vou seguir alguém que se perde, alguém que está indo para o buraco, alguém que eu consigo ver a tristeza por trás daquele sorriso falso, que fica trocando de mulher, de marido, ficando, não ficando, ninguém é de ninguém. E Deus não criou as pessoas para viverem assim. Deus criou as pessoas para fazer par, fazer família. Não todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém. Você não é um objeto, você é alguém especial para Deus. E as pessoas então estão seguindo artistas. Pergunta para alguns o que eles sabem de... Eu vou ver se eu consigo falar correto. Justin Bieber. Sabe tudo, até daquela mulher maligna, endemoniada chamada Lady Gaga. Meu Deus, pelo amor de Deus. Tiririca?
Meu Deus. Se você perguntar no meio artístico, quem foi que largou não sei quem está fazendo regime, quem engordou, sabem, mas não conhece a palavra de Deus, não conhece. Gente, o que dá inteligência e sabedoria, direção é a palavra de Deus. Você não percebe que as famílias têm se perdido? Você não percebe que os jovens que receberam uma independência sexual, uma liberdade na sociedade, onde ele era podado, agora ele é livre, mas ele está cada vez mais escravo, mais perdido, mais confuso, não sabe mais para onde ir. Por que tirar os parâmetros? Os pais não corrigem mais, se corrigir é perigoso levar uma surra. Na escola também, se o professor falar mais alto, tem os direitos do adolescente e da criança. Não estou falando que o professor pode bater ou tratar mal, não, mas aquilo que defendia as crianças e adolescentes foi tirado. Eles tinham os direitos. Direito de quê? De morrer, só se for. De se perder, de se confundir. Porque todo mundo precisa de limite que Deus colocou. A pessoa sem limite é que nem um cavalo desenfreado. Pode parar em qualquer lugar e cair no abismo, se perder. Nós precisamos de limite. Em nome de Jesus, faça hoje um propósito de você largar esse Orkut naquilo que está sendo exagerado, largar o que quer que seja, coisa que eu nem sei falar. Não acredito que alguém aqui está seguindo alguém, não acredito que alguém aqui essa palavra não sei se existe, tuiteiro. Não acredito que tem essa geração de tuiteiros que segue todo mundo. Ah, mas ele é crente, pois a vida dele também não te interessa, o que interessa é a sua. Não viva a vida de outra pessoa, viva a sua. Viva a sua. E se você quiser uma pessoa para seguir, siga o Senhor. Siga o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estou falando isso porque realmente não me interessa. Não tem interesse de algumas coisas. Algumas vezes que eu busco é para me informar, para falar com um pouquinho mais de cuidado. Mas não me interessa, não tem mesmo o mínimo interesse. E eu não sei se acontece com vocês, mas a única coisa que eu vejo nessas pessoas, que alguém tem seguido aí, é a frustração, é uma vida totalmente infeliz. E eu, há 23 anos atrás, conheci a vida, e essa vida mudou a minha vida. E essa vida encheu a minha vida, me trouxe sentido. Então não tem como eu viver deixando ele de lado, escolhendo bobagem, igual o filho pródigo. Deixa o colo do pai, o afago do pai, o cuidado do pai, e se ilude achando que viver longe da autoridade do pai vai ser melhor. Eu vou viver plena liberdade. Mas ele descobriu que sair debaixo do domínio do pai é ser escravo. O máximo que ele vai ter no momento de fome são as bolotas dos porcos, se o dono do porco ali lhe der, senão ele vai ficar com fome. E alguns precisam chegar nessa condição para poder retornar. Mas se é a sua condição, retorne hoje em nome de Jesus. Não queira comer bolotas, porque é ruim, viu? É nojento, é contaminado. O que o Senhor tem é puro. E Ele é tão lindo e tão bom que quando a gente volta, Ele ainda celebra a nossa volta. Nos abraça, coloca um anel, dizendo, você é filho. Você é filho, você é querido, você é amado. Eu te limpo. Não vou nem te repreender, porque você já sofreu tanto e você sabe que você errou. Não vou nem puxar a sua orelha, porque você já chegou à conclusão que deveria ter chegado. Não dá para viver longe de mim, meu filho, minha filha. Não dá para se iludir com essa porcaria, desculpa a expressão, que o mundo tem oferecido. Uma coisa que Salomão fala, aqui no capítulo 2, aliás, no capítulo 1, o versículo 8. Na parte B do versículo fala assim: os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. Essa aí não vou continuar lendo, porque é só aí.
Então assim a gente tem se iludido com a velha história e tagarelice da serpente. Ei, você precisa comer disso. Afinal, se você não comer, você vai ser um desinformado. Porque afinal de contas, esse Deus que você está servindo, ele tem escondido o melhor da vida. Aquilo que ele fala que é proibido, é o melhor. É lá que você vai ter um gozo maravilhoso. É lá que você vai se deliciar com esse mundo. Olha, nem tudo que Deus fala deve ser considerado à risca. Nem tudo tem que ser assim. Você não precisa ser tão fanático. Pois foi nessa consideração de não ser tão fanático, de deixar um pouquinho da palavra de Deus de lado, que Salomão se perdeu. Quando a palavra de Deus fala, não faça aliança com as mulheres pagãs, ele fez. Foi nisso que ele se perdeu. Foi nisso que ele se desviou. E depois, como eu falei, que eu creio, ele voltou à sensatez e escreveu o livro de Eclesiastes, considerando, olha, se tem alguém que viveu tudo nessa vida, comeu de tudo nessa vida, experimentou de tudo e teve uma quantidade que ninguém teve, fui eu. E eu falo para vocês, longe de Deus tudo é vaidade. Longe de Deus não tem valor. Longe de Deus é correr atrás do vento. Já correu atrás do vento? Alcançou alguma coisa? Pegou o vento na mão? Segurou? Guardou? Não? Pois é isso. É viver na burrice, sendo que você pode viver na inteligência. Na jeguice, como meu marido falou. Outra coisa que fala aí no texto, capítulo 7. Então, gente, aí eu tinha falado um pouquinho, desculpa, nos versículos que eu li do capítulo 1, nada é de novo. Então, assim, quando a serpente vier falando que é novo, não é. Os desejos que você tem, as pessoas tiveram no passado. O pecado que você tem, as pessoas tiveram no passado. O que eu entendo que hoje Satanás tem trabalhado, porque tem tido liberdade, com a potência muito maior em algumas coisas para seduzir uma multidão maior. Mas Deus ainda continua sendo Deus. E por mais que o inimigo trabalhe, ele nunca vai deixar de ser o Todo-Poderoso, aquele que já venceu Satanás. Mas nesse mundo que nós vivemos, a guerra é nossa. E o nosso Deus toma as nossas dores e nos vigora com o seu poder para vencermos. É nossa escolha. Ou então sermos pisados. A escolha é nossa. Então quando o inimigo vier falando que a coisa é nova, a Bíblia fala que não tem nada de novo. Não se enganem com isso. A única novidade que há vem de Deus. Ele sim traz novidade para a nossa vida. Entendeu? E aí no capítulo 7... ele então diz, no versículo 5, é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. E logicamente, que as pessoas que se acham espertas, elas vão achar que melhor mesmo é ouvir as canções que te alegram o coração, que te tira da realidade, que falam aquilo que você quer ouvir. Não é o que você precisa, é o que você quer. Aquilo que vai massagear o ego, que vai dizer que você não está tão errado assim, que você tem os seus direitos, que você errou, mas ele errou primeiro, que você pode cultivar sim um pouquinho de ressentimento, afinal de contas você é humano, não é? Quem nunca errou? Então a canção dos tolos é aquilo que vem para nos distanciar da pureza, da verdade do Senhor. E uma coisa que aqueles que se consideram espertos fazem é fugir da repreensão. A palavra de Deus diz que é melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Gente, não é fácil ser repreendido. Ninguém gosta de todo o coração. Os sábios de verdade têm aceitado. Já teve gente que chegou para mim e falou, pode me repreender quando você vê que eu preciso. Mas eu também sou repreendida, porque eu preciso. E muitas vezes, mesmo eu não gostando nem um pouquinho de algumas repreensões que eu tive na vida,
Depois que meu coração se amoleceu um pouco diante de Deus, que eu aceitei, isso me trouxe crescimento. Isso me fez andar. Me tirou daquela paralisia. Entendeu? Então a palavra de Deus fala que é melhor ser repreendido, porque é na repreensão que nós crescemos. Eu não estou falando aqui que a pessoa que vai repreender tem que chegar e acabar com o outro. Falar tudo em nome da verdade. A Bíblia fala que é a verdade em amor. E o amor não procura os seus próprios interesses. O amor não é vaidoso. Quando a pessoa repreende com amor, ela vai querer o bem, ela vai querer que aquela pessoa se levante, se restaure. Não vai falar como desabafo, ela precisava ouvir essa verdade. Ai, mas eu desabafei, meu coração está leve. Em compensação, a pessoa saiu com 50 quilos nas costas. Entendeu? Então, o que a palavra de Deus está falando aqui, você quer ser sábio? Aceite a repreensão. Aceite a correção. Pare de achar que você é o dono da verdade. Toda vez que alguém vai corrigir, você não aceita, nunca aceita, nunca aceita. Eu tenho que me vigiar em relação a isso, mas como hoje, eu vejo que Deus tem mudado a minha vida mais em relação a isso também. Algumas vezes na minha vida, eu falei assim para o Senhor, em momentos assim, difíceis. Pai, eu sei que o Senhor está trabalhando em mim. Como é que o Senhor vai trabalhar se é só festa, se é só riso? O Senhor trabalha na luta. O Senhor trabalha... É no momento que eu paro um pouquinho de rir e considero o meu choro. Para considerar os meus erros. Para considerar, falando aí um pouquinho na gíria, as pisadas na bola. Para considerar que realmente eu errei com aquele. E me humilhar. Como é bom, gente, quando a gente faz de coração mesmo. Me perdoa. Eu falhei com você, me perdoa. Eu fui duro, me perdoa. Eu não devia ter falado aquilo lá. Mas muitas vezes, para a gente chegar a essa consideração, a essa conclusão a nosso respeito, de que precisamos mudar, alguém precisa nos lembrar que não somos tão perfeitos assim. Alguém precisa nos dizer que nós erramos, porque às vezes nós estamos cegos para os nossos erros. A Bíblia fala sobre isso nas palavras de Jesus. Que muitas vezes nós olhamos um cisquinho pequenininho, insignificante no olho do outro. Esquecemos da trave enorme que está no nosso. Aliás, é porque a trave é tão grande no nosso que a gente não enxerga, que a gente talvez não enxergue tanto, né? Essa nossa deficiência. Estamos um pouco cegos em relação a nós. Então, assim, a partir de hoje, principalmente se você entende que a pessoa que está falando quer o seu bem, aceite mais ser repreendido. Cale-se um pouco mais. Fique um pouco mais quieto. Feche um pouco mais a boca. Uma das coisas lindas também que Provérbios fala é a respeito da língua. A respeito de nos calarmos. A Bíblia fala que até o tolo, quando se cala, passa-se por sábio. É considerado sábio. Eu ouvi uma frase de um senhorzinho, um pastor muito velho, dizendo, isso mexeu comigo. Tem sido um desafio para mim, constante. Que ele nunca se arrependeu das vezes que ele se calou. Em momentos de afronta, de injúria, em momentos que ele tinha que dar um troco na palavra, mas ele se conteve. Ele nunca se arrependeu de quando ele se calou ali por amor a Jesus. Por sabedoria naquilo que a palavra de Deus ensinava. Mas toda vez que ele resolveu abrir a boca e falou alguma coisa, porque estava cheio de razão, ele se arrependeu. E eu falei, meu Deus, me ajuda então, porque quantas vezes eu estou cheia de razão e eu quero colocar para fora, porque eu tenho as minhas razões e a pessoa precisa ouvir. Tenho colocado isso como um desafio. Muitas vezes eu tenho errado, muitas vezes eu tenho acertado, muitas vezes tenho chorado diante de Deus com vergonha, mas eu coloquei isso como um propósito para a minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero ser aquela pessoa que se cala. Se cala. As pessoas vão dizer, você é trouxa, você é boba, você devia falar a verdade na cara, você não devia ter ficado quieto não. É assim que vão dizer de você. Ou você mesma se diz. Mas a palavra de Deus fala que o sábio se cala, porque ele espera a justiça do Senhor. E ela vem, viu? Ela vem.
Então vamos esperar um pouco mais no Senhor e nos lembrar que não somos tão espertos assim. Não somos tão espertos assim. Entendeu? Mas o Senhor é sábio. E se a sabedoria dele estiver em nós, nós somos sábios também. E a palavra de Deus aí diz, concluindo, essa é a conclusão final de Salomão. Primeiro uma palavrinha para os jovens. Aí no capítulo 11. E ele diz assim. Capítulo 11, versículo 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas estas coisas, Deus o trará a julgamento. Aí ele continua. Afaste do coração a ansiedade, jovem, e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Foi o que eu falei. Eu lembro quando eu tinha 13, quando eu tinha 14, quando eu tinha 15, talvez não lembro tanto dos 16, dos 17, mas eu lembro dos 18, que foi quando eu aceitei Jesus. Lembro do 19, do 20, do 21, que foi quando eu casei. Dos 23, quando eu tive a minha filha. Dos 27, quando eu tive o meu filho. E agora 43, quase. Que vai casar a minha filha. Gente, logicamente que Salomão aqui não está estimulando o jovem a ter uma vida desenfreada. Ele está falando assim, ó, se você fizer essa escolha, pode fazer, você tem liberdade. Mas saiba de uma coisa, vai ser pedidas contas. Deus vai pedir conta. Deus vai trazer a juízo tudo, não vale a pena. E encerrando aí mesmo, ele fala no capítulo 12, 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Não tenho. Bebi, fumei, me prostituí, usei o meu corpo como eu bem queria, tive prazer adoidado, curti a vida adoidado, não neguei nada aos meus olhos, não neguei nada ao meu corpo, não neguei nada à minha boca. O que eu queria eu fazia, bebia, comia, e assim. Mas a palavra de Deus fala, você vai chegar a uma conclusão, não tive prazer de verdade nessa minha vida, tão rápida que passou, foi tudo em vão. Pois antes que você chegue a essa conclusão, coloque isso no seu coração e considere que o que tem valor é viver para Deus. Eu falo isso porque eu me converti com 18 anos e nunca me arrependi, nunca, de ter aceitado ao Senhor Jesus e segui-lo. Nunca pensei, vou voltar atrás porque a vida era melhor. Não era vazia, não trazia prazer. Quando eu ia a alguns bailezinhos, escondida do meu pai, porque ele proibia, foram poucos, tá, papai? Que eu me lembro foi só 4, tá? Mas já confessei para ele. Quando eu fui escondida porque ele proibia, quando eu saía daquele lugar, a lembrança mais forte que eu tenho hoje é da tristeza que eu tinha, da frustração de estar naquele ponto de ônibus esperando para ir para casa e totalmente vazia. Quando eu comecei na igreja, já falei isso aqui antes, aí eu vinha, já estava feliz porque eu tinha Jesus, encontrei a vida, encontrei a razão de viver. Aí eu continuava mais feliz porque eu buscava meu Deus, adorava Ele, e Deus falava comigo. E eu saí então cheia de Deus e feliz. A frustração foi embora, não quero de volta. Amém? Vamos orar? Pai, aqui está um povo que o Senhor ama. Aqui está um povo, Senhor, que te escolheu. Um povo, Pai, que pela sua necessidade um dia aceitou a tua proposta de vida, a tua proposta de salvação, o céu, aonde vamos viver eternamente, porque como já vimos, nossa vida aqui é como um vapor, é como uma linda rosa que está bela hoje, mas amanhã já secou. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos leva, Senhor, então a considerarmos que o que tem valor é te servir. O que tem valor, Senhor, é na Tua Palavra, estarmos em unidade com a família que o Senhor nos deu. É estarmos, Pai amado, valorizando o nosso próximo, amando o nosso próximo, sendo mais bondosos, mais longânimos, mais mansos, mais gentis, mais ternos,
escolhermos para a ternura, em vez da brutalidade, da grosseria, que muitas vezes tem sido o nosso vestido, mas queremos nos despir, Pai, hoje, de tudo isso, Pai, que é da carne, nos vestir, Senhor, daquilo que é do Teu Espírito, da Tua beleza, Pai, do Teu amor, ó Deus, no perdão. Nos ajuda, Pai amado, a abraçar com mais alegria a pessoa do nosso lado, ó Deus, com verdade, não com fingimento, de olharmos com mais atenção, Senhor, aqueles que estão à nossa volta, com mais interesse, Pai, aquele que nos pediu socorro, e até aquele que não pediu, mas sabemos que ele precisa pelo menos de uma oração, que pode fazer tanto, Senhor. Nos ajuda, Pai, a considerarmos nessa vida que o que tem valor realmente é o Senhor, que é eterno, é a eternidade que o Senhor colocou em nossas vidas. Que agora mesmo, Pai, venhamos tirar todas as roupas velhas da vaidade, daquilo, Senhor, que é vapor, e nos vestir, Senhor, daquilo que é eterno, que vem do Teu coração. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele continua dizendo pra você, filho meu tesouro, estou aqui. Meu pequenino,